Eu acho esse jardim um dos mais bonitos do Rio de Janeiro. O desenho é do Glaziu. Campo de Santana é um nome mais bonito do que Praça da República, mas mal ou bem, né, tinha que chamar alguma coisa referente ao fato do Deodoro ter liderado as tropas e proclamado a República a partir daqui, né? É verdade. Você é republicano, Anselmo? Ó, eu sou republicano, mas não sou golpista. É verdade, você tem razão, aquilo foi um golpe militar. E o primeiro de uma série de golpes militares, né? Exatamente. Mas eu sou republicano, velho. Eu até trouxe aqui uns textos do nosso querido amigo comum e grande historiador brasileiro, que é José Murilo de Carvalho, né? Que ele dizia o seguinte, olha aqui o que eu separei. Ser republicano é você não perguntar nunca. Sabe com quem está falando? Ser republicano é acreditar que o Estado não tem dinheiro, apenas administra o dinheiro pago por todos nós. Ser republicano é saber que quem rouba dinheiro público é ladrão de todos. E, finalmente, é não praticar nem solicitar jeitinhos, pistolões. Não é legal esse? Precisamos ser republicanos, então, nesse país. O né? Brasil precisa. É. Fala um pouco mais do que ocorreu exatamente no dia 15. Como é que o Brasil foi dormir monarquista e acordou republicano? A dinâmica do movimento, levado pelos jornalistas, intelectuais e poucos políticos, era para mudar o gabinete, obrigar a que se montasse um gabinete mais representativo. Vamos pensar bem que o Brasil estava vivendo um momento muito difícil. Há um ano atrás, em 1888, tinha sido abolida a escravidão. Não é verdade que a abolição da escravidão não tenha sido importante. Possivelmente foram libertados na abolição 700 mil escravos. E isso num país que o Brasil tinha então 10 milhões de habitantes. 700 mil escravos para 10 milhões de habitantes é muito representativo. Grandes fazendas, né, grandes negócios estavam abandonados. A colheita do café no sul de Minas estava muito difícil para ser feita. Além de tudo, para poder colocar o país funcionando de volta após a escravidão, os bancos deveriam fazer grandes empréstimos para poder financiar a mão de obra assalariada. Nada disso estava acontecendo. Então, até os setores dinâmicos da economia estavam assustados. Queria-se mudar isso, queria-se mudar esse governo. Se chama chefes prestigiosos, e entre eles o mais prestigioso era o Marechal Deodoro da Fonseca. Aparentemente ele estava doente, né? Estava velho, estava cansado, mas ele estava doente, né? Ele residia num lugar central da geografia do Rio de Janeiro, que era em frente ao Campo da Aclamação, na verdade hoje chamado Campo de Santana, né? E que era um espaço cívico do Império, né? Onde que tinham reuniões, essa coisa toda. A Casa de Deodoro está lá em pé até hoje, é o Instituto Histórico Geográfico Militar, está ali. Né? O máximo de esforço que ele fez foi sair da casa, atravessar a rua, naquela época não tinha grades, né? E entrar no parque e subir no cavalo dele. Né? E, enfim, o que faz então? Derruba-se o governo, ele tira o cap e dá um viva à República. Né? Nesse ato absolutamente banal, que na verdade se atravessou uma rua, né? O Império caiu. Os militares que estavam para defender o governo, quando vem Deodoro, você vê a figura, o negócio simbólico, né? Deodoro diz, então, não me bata incontinência, imediatamente as pessoas. E a mesma coisa acontece diante dos portões, aí a última trincheira, quando, se não me engano, é um primo do Deodoro, da família Fonseca, é enorme, né? Depois vai dar um outro presidente, o Hermes da Fonseca. Então aí é que nasce o diálogo, aquele diálogo duro do Deodoro com o Visconde de Ouro Preto, falando do tanto que o exército tinha sido desrespeitado e o Visconde de Ouro Preto retribui, né, dizemos assim, discute e a coisa se dá daquela maneira. Daí Deodoro parte para a Rua do Ouvidor, onde tudo terminava no Rio de Janeiro daquele tempo, para um desfile do qual foi testemunha Olavo Bilac, descreveu numa página muito bonita.
Claro que sempre houve um ideal republicano. Na independência já havia republicanos que tiveram que mudar de lado porque não havia respaldo para a república. Então, a ideia de república era forte, foi sempre durante a monarquia. Ela esteve sempre associada à ideia de federação. Havia sempre um sentido de que o Brasil devia ser uma federação, menos centralizado no Rio de Janeiro, com menos poder na mão do imperador, com as províncias tendo sua autonomia. O que aconteceu com a família real? A família imperial ela acabou se estabelecendo em Paris, teve uma pensão, né, perdeu os seus recursos aqui, as joias, os prédios, os palácios, etc. Né, perdeu, mas teve uma pensão e só muito mais tarde que pôde retornar ao Brasil, né, aí como um personagem social. Qual foi a reação de Dom Pedro II ao ver a República proclamada? Ele não esperava, ele não viu o movimento, ele foi surpreendido? Eu acho que ele foi surpreendido. Ele foi informado de que se tramava alguma coisa, foi informado de que Benjamin Constant estava conspirando. Né? Tem uma passagem que ele teria dito que, não, Benjamin não é homem disso, ele é um homem de A mais B, né? Ele era professor de matemática. O Dom Pedro conhecia Benjamin bem e achou que ele não era um líder revolucionário. Acho que ele foi surpreendido, sim, de alguma forma, e também não colocou resistência, né, ao golpe republicano. Eu acho que um personagem-chave nesse processo foi Floriano Peixoto, que de alguma forma estava em defesa, né, do governo e garantindo que não havia nada de mais sério acontecendo. E no dia 15 de novembro, né, da manhã, ele acabou não reagindo, né, aos revoltosos, aos golpistas. Mas a população não adorava Dom Pedro II? Foi tão fácil tirar ele do trono? Não foi fácil nesse sentido. Até, como eu estava falando, Deodoro se sentia, era a coisa mais difícil para ele, era a relação afetiva com o imperador, essa imagem paternal do Dom Pedro, de fato um homem boníssimo, né, que tinha uma atitude bastante democrática na relação, bastante liberal na relação com a imprensa. Havia total liberdade de imprensa, todo mundo caricaturava o imperador, fazia troça do imperador, ele jamais tomou uma atitude de perseguição a essas manifestações. Então a atitude dele foi sempre de negociação, E o que houve foi, eu acredito que a saída do imperador na madrugada do dia 16 para 17, em vez de sair em plena luz do dia, foi motivada pelo receio, né, dos novos donos do poder de que houvesse alguma manifestação. O imperador era extremamente popular, era muito benquisto pela população. Então, na verdade, havia uma pouca participação popular. Tanto o Império não foi defendido, como também a República não foi apaixonadamente proclamada. Uhum. Maria Tereza Chaves de Mello é historiadora, professora da PUC, autora do livro A República Consentida. Tudo bem? Tudo bom. O processo que levou à derrubada da monarquia é um processo que, segundo muitos historiadores, era um processo, foi um golpe e não uma revolução popular. Quer dizer, também, se de um lado não tinha muita gente chorando o fim da monarquia, do outro lado, aparentemente, não tinha muita gente feliz com a chegada da República. É isso ou eu estou errado? Sim, é isso, sem dúvida, né? E que está colocado nessa expressão tão divulgada, né, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Havia uma indiferença, uma apatia, né? Houve os militares desfilaram pelo Rio de Janeiro, passaram pelas ruas principais, especialmente pela Rua do Ouvidor, né, sem que houvesse, enfim, uma manifestação popular
imediato de apoio. Houve movimentação, sim, no desfile, mas de pessoas, de jornalistas republicanos que das sacadas dos jornais faziam discursos e já civis que se ligavam às tropas que estavam desfilando, mas o povo realmente não teve, não há nenhuma participação especial, participação popular na proclamação. Quer dizer, a proclamação, sem dúvida, foi um golpe, né? Um golpe de uma conspiração, foi o resultado de uma conspiração, e até por isso também, né, esse espanto, né? O espanto, a bestialização é também diante de um fato que é totalmente inesperado. Basta-se dizer que um dos elementos que participavam da conspiração, que era Rui Barbosa, né, ele foi encontrado, o artigo que ele estava escrevendo para o Diário de Notícias naquela manhã, e o artigo é suprimido no meio, né? Ele não termina uma frase, porque ele recebe a notícia de que aquelas tropas ali no Campo de Santana já tinham feito a movimentação, quer dizer, Deodoro já tinha destituído o ministério, né? Então ele mesmo, que era um elemento que fazia parte da conspiração, foi surpreendido por esse golpe no dia 15. Né? Então, quer dizer, não há, de um lado e de outro, não há uma participação popular na República, como não há participação popular em outros momentos da história do Brasil. O Brasil teve uma república de fato a partir do dia 15 de novembro, é isso? Olha, nós falamos em várias repúblicas no Brasil. A república que é proclamada em 1889, ela dura até 1930, até a Revolução de 30. E essa é a República Velha. Depois nós temos um longo período de tumultos que vai somar-se ao Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, e termina em 45. Em 45 a 64, nós temos a República chamada democrática, embora essa noção de democracia e participação nesse período seja complicado. Voltamos a ter uma ditadura, né, de 1964 a 1985, e a partir de 85, nas próprias palavras de Tancredo Neves, surgia a nova República, né? Ora, essa primeira república do Brasil, essa velha república, que foi chamada muito seriamente nos anos 30 da República dos Carcomidos, né, dos cartolas, dos caras de fraque e cartola, ela pouco tinha de republicana. Um programa republicano, como nós conhecemos na história da República, por exemplo, dos Estados Unidos, da República de Weimar na Alemanha, ou da Terceira República na França, supõe grande participação popular, supõe extensão do direito de votos, supõe, por exemplo, um programa de educação. Nós não tivemos, a República não construiu escolas, né? Ela não tinha um programa. Por sinal, a República estabeleceu, em primeiro lugar, a obrigatoriedade do serviço militar antes da obrigatoriedade da frequência à escola, né? Então, na verdade, a gente pode falar que essa República Velha era uma república sem republicanos. Eu acho que, em primeiro lugar, né, a própria ideia de república, né, que a república é um sistema político que tem um princípio inclusivo, ela se rege por um princípio inclusivo. Inclusivo no sentido de absorver a cidadania, de trazer a população à cidadania, porque ela é uma definição política e jurídica de nação. Né? Há uma coincidência, né, nessas definições. Então eu acho que pelo fato, né, de que a República é um regime em que a cidadania é necessariamente contemplada, né, ela já deixa um legado importantíssimo. Né? Na República não pode haver o cidadão do privilégio. Né? Na República só existe, nós só podemos ter, né, o pleno cidadão. Bom, hoje em dia se fala muito de descrédito da classe política. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época também? Também existia, mas veja só, isso é sempre o efeito de um jogo político grande. Eu não acho que a República fosse inevitável e nem que fosse inevitável naquela época. Eu acho que quando nós olhamos em retrospectiva, né, não houve aparentemente nenhuma grande resistência, o imperador foi embora sem, né, maiores problemas, como se já estivesse para acontecer a qualquer hora.
Eu acho que aqui há um equívoco, um erro talvez, de se perder o risco político, né, do golpe. Foi um golpe de Estado, sem fazer nenhum julgamento de valor, mas foi um golpe, um movimento súbito, né, que pôs fim à monarquia. Esse risco existiu na época disso não dar certo. Por outro lado, em dando certo, logo você tem aquelas pessoas que aderem ao governo e que aderiram em massa, e aí você instaura uma nova dinâmica pós-golpe, já na República, que é totalmente diferente. E, de fato, havia um projeto muito bom de república da parte. Era a interiorização do Brasil, né? A conquista da Amazônia, a integração da Amazônia com Rondon, com o telégrafo, a assimilação do índio. Eram projetos de progresso para o Brasil, projetos bons, né? Esse DNA golpista dos militares, ele vai perdurar? Eu acho que talvez, para alguns, a República tenha esse pecado original de ter sido fundada por um golpe militar. Eu acho que estabeleceu um padrão de intervenção na vida política a partir desse momento que se prolongou por décadas. Eu acho que, acima de tudo, a ideia de que, através, né, de uma revolução redentora, de um golpe, né, em nome da pátria, os militares, ou geralmente um grupo de militares, podia salvar a nação em seu nome. Então, isso sim, ao longo da República ocorreu em vários momentos. Felizmente, já temos, né, algumas décadas em que isso parece efetivamente ter acabado. Rubens é maestro da banda de música da Fortaleza de Santa Cruz, essa belíssima fortaleza aqui em Niterói, no estado do Rio. Pois é, fala do hino da proclamação, fala um pouco da história desse hino. O hino da proclamação da República, ele surgiu a partir de um concurso, na época do princípio da República, né, para se eleger um novo hino, né, para o culto à República e ao Brasil. Esse hino substituiria o que era cantado anteriormente, né, que é o que nós conhecemos hoje como hino nacional brasileiro. E a música de Leopoldo Miguez ficou em primeiro lugar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, para que ouçamos tua voz. Para não desprestigiar o autor do hino, Leopoldo Miguez, um músico, um maestro assim, muito conhecido na época, né? Esse hino se manteve, foi batizado como hino à proclamação da República. Que originalmente iria ser o hino nacional, né? Seria o hino nacional. Aí o Ouviro ficou como hino nacional e permaneceu o Viram do Ipiranga, né, como nosso hino nacional. Que bom. Aliás, vamos ouvir sim. Melhor do que isso, ouvir a música, ouvir a música, né? Pois é, mano. Ok.